Papo com o Anjo. Olá, bem-vindo ao programa Papo com o Anjo. Você já sabe, sempre trago aqui um convidado especial, um amigo, né? Alguém que possa ajudar você que está nos assistindo a progredir, a mudar de fase, a trazer informações não só da sua vida pessoal, mas da sua vida profissional e dos seus negócios. Então hoje eu trago um jovem que progrediu muito, um jovem que desde que eu conheci ele vem crescendo e vem trazendo, ajudando as pessoas. E hoje aqui no Papo com o Anjo, Marcos Marques, do Acelerador Empresarial. Obrigado, João, Valeu, pelo Marcos. Convite. Uma honra estar aqui. Vamos acelerar essa galera aí que está ouvindo ou assistindo, né? É isso aí. Acelerar é o teu lema, né? Total. Eu acho que a vida passa rápido, né, João? Todo mundo concorda. Então a gente tem que ter velocidade para alcançar os nossos objetivos e desfrutar logo. E né? o controle na velocidade, como é que funciona? Porque correr tudo bem, mas se atropelar, porque às vezes o cara corre demais e cai, atropela, né? Verdade. Não tem que ter controle, não? Tem que ter controle. E aí é o ponto que eu trago. Velocidade é diferente de pressa. Pressa, você quer queimar etapas. E aí você acaba dando um tiro no pé. Isso é muito comum de queimar etapa com vendedores. Vou dar um exemplo do mundo corporativo. O cara tem lá o passo a passo de vendas, do funil de vendas. Aí ele fala com o cliente a primeira vez e já quer fechar. Isso não é velocidade, isso é queimar etapa. Se ele não fizer uma boa sondagem, se ele não levantar as dores do cliente para conseguir fazer uma argumentação customizada, ele vai diminuir a taxa de conversão, né? Esse cara é um apressado, hein? Tô achando que esse cara é um apressado. É um apressado. Um apressado. Tem que ter pressa sem ser apressado, né? Tem que ter velocidade, não pressa. Velocidade é você cumprir cada etapa com intensidade, com qualidade, mas sem querer queimar a etapa. O que eu gosto no Marcos é isso. Ele sempre com insights, com mensagens poderosas que você aplica no seu negócio, no seu dia a dia. E por isso, e para isso, ele tem uma ferramenta que ele chama de acelerador empresarial. Isso aí. Que eu já tive a honra de palestrar lá, de bater um papo com os mentorados dele, que são os empresários, e empresários de alto nível, hein? Grandes empresários participam desse evento, dessa jornada, não sei como ele vai falar sobre isso, um treinamento chamado Aceleração Empresarial. Como é isso, Marcos? O Acelerador Empresarial ele é fruto da minha história, né, João? Eu empreendi 17 anos, junto com o meu pai, que você conhece, né? Tenho muito orgulho, José Roberto Marques, do IBC, e junto com meu pai a gente começou a empresa do zero, fez uma empresa que fatura mais de 100 milhões, batemos quase 150 milhões de receita anual, aí eu decidi caminhar sozinho, né? A partir daí nasceu o Acelerador Empresarial, que é um conjunto de ferramentas e princípios para ajudar donos de pequenas e médias empresas, porque eu bati muita cabeça, João, fiz 2 MBAs na GV, fiz curso na Dom Cabal, fiz curso na Falcone, mas eram coisas muito difíceis de implementar no negócio. Então eu simplifiquei muita coisa clássica do mundo da gestão, criei algumas metodologias também para ajudar o empresário a contratar melhor, vender mais, para ajudar o empresário a desapegar e delegar, né? O empresário é muito centralizador. E aí eu tenho uma série de programas. Um dos programas é o Acelerador Empresarial. Que quanto tempo? A imersão Acelerador Empresarial, que é o primeiro passo comigo, certo. É uma imersão de 3 dias. 3 dias. João. Eu falo que é um MBA compactado em 3 dias. E aí depois tem o meu programa de mentoria e mastermind, que é o Giants. Que é o próximo passo do acelerador. Exatamente, que aí é uma jornada de 1 ano, que tem um acompanhamento individual com o meu time, tem uma série de entregas. Entendi. Então, eu tenho aí em torno de 1.000 empresas que passam comigo no Acelerador Empresarial. Você já treinou 1.000 empresas? Não, já treinei 4.000 empresas no Acelerador Empresarial. Uau. Mas esse ano vão passar umas 1.000 empresas no Acelerador. E o que você está sentindo desse ano, de 2021? Você começou o ano bem acelerado, um ano diferente? O que você está sentindo? Eu estou sentindo uma retomada. Uma retomada. Eu estou sentindo uma retomada. O ecossistema que está em torno de mim está tendo ótimos resultados. Claro que você tem ali muitas empresas que sofreram com a pandemia, mas mesmo as empresas que sofreram, por exemplo, na minha mentoria, tem gráfica, tem indústria de papelão, tem empresas bem tradicionais assim, que já pagaram de volta, já pegaram de volta o prejuízo ali. Entendi. De março a julho, agosto, que foi bem delicado, né? Como esses caras da indústria tradicional estão enxergando essa nova economia? Como eles enxergam, vamos dizer, essa tecnologia, essas startups, esses jovens, ou esses negócios jovens que nasceram? E como é que eles enxergam isso? Enxergam como competição? Enxergam com desdenho? Como é que é?
Eu diria assim, um mix de medo e curiosidade. Então, o cara tem medo de ser engolido por essa nova economia, né? Porque ele vê esses cases assustadores, empresas exponenciais, startups que nascem, crescem e voam, né? Então esse medo faz ele se afastar, acaba se protegendo, que é um erro, né? Porque o digital, ele é uma onda, né? Ou você surfa essa onda, ou você vai tomar um caldo dela, né? Só que às vezes a empresa fez ali durante 10, 20, 30 anos de uma forma, levou ela a um certo patamar, é difícil desapegar, né? Para o ser humano é complicado você abraçar o novo, né? Mas, por outro lado, tem a curiosidade também, João. E aí isso faz com que eles busquem, sim, alternativas, conhecimentos. O fato de fazer o acelerador, isso já é um passo importante. Já é uma abertura. Abertura de open mind. Uma abertura de mindset total, né? Total. Total, porque muitos desses empresários, às vezes, têm o dobro da minha idade, ou alguns têm 1000 funcionários ou 500 funcionários, e se abrem para ir lá, né, escutar alguém mais jovem. E eu procuro trazer muitos conceitos modernos, né, da gestão ágil de uma forma descomplicada para ele, sabe? Porque se você chegar para esse empresário tradicional e falar para ele de Squad, OKR, KPI, ele vai ficar, oi, né? Mas se você traduzir OKR com o nome meta, como é que você vai fazer uma gestão de performance e vai desdobrar as metas na sua empresa? Aí você explica ali. Ele começa a entender e começa a entender que também pode ser aplicado no negócio dele. Total. Eu já vi muito empresários dizer, João, eu não entro nesse mundo porque é tanto termo, é tanta sigla, é tanta tendência, é tanto não sei o quê, e eu me perco. Exato. Né? E aí eu sempre penso em você quando isso acontece, sabia? Eu pensei em você, se você estivesse lá no Marco, seria mais fácil para ele. Eu procuro traduzir isso, sabe? Eu também traduzo no meu treinamento de investimento, eu traduzo muito, eu tiro um pouco desse tecnês e coloco na prática investimento, né? Descomplicando o investimento e democratizando o acesso ao capital. Acho que esse é a principal lema. Eu falo simples há muito tempo, né? Legal. Eu gosto dessa linguagem simples, desse modelo mais básico de se fazer a mesma coisa, né? Que é mais ou menos o que você faz na gestão, digamos assim. Sim. É você fazer a pessoa não só entender, mas usar os conceitos. Usar e aplicar, né? Esse é o desafio. Praticar. O bacana de você fazer uma educação continuada, de continuar com esses empresários num processo mais longo, é que você pode acompanhar, né? Total. Ele vai tendo as dificuldades, você pode acompanhar. Sim. Você traz outros treinadores para te ajudar? Sim, eu tenho um time. Você tem um time de treinadores? Tem um time de especialistas. Vendas, RH, gestão. Mas eu diria que eu sou o grande estrategista dos conteúdos e das metodologias ali de aprendizagem. Qual o momento uau do teu treinamento, desses 3 dias que você diz, cara, esse é o momento mágico do evento, do treinamento? O momento mágico, eu desenvolvi um framework de 4 fases que a empresa passa. Acho que um dos grandes momentos uau é quando eles fazem um assessment e eles diagnosticam qual a fase eles estão. Aí dá uma clareza muito grande. Vou explicar rapidinho cada fase e ajudar quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui, por favor, manda a entender qual a fase. Porque assim, pior do que fazer a coisa errada é fazer a coisa certa na hora errada. Repete aí. Pior do que fazer a coisa errada é fazer a coisa certa na hora errada. Porque você perde 2 vezes. Exatamente. Então você precisa entender o momento do seu negócio, né? Então, basicamente, para mim, tem 4 fases que uma empresa passa. A primeira fase, ela tem que provar que o modelo de negócio ela é viável do ponto de vista financeiro. Né? Tem que fazer o fit do produto com o mercado, começar a gerar receita. Aí começa a existir, então essa é a fase 1, eu chamo de fase de sobrevivência ou confirmação do modelo de negócio. A fase 2 é a fase de talentos, começa a se construir equipe. Né? O empreendedor percebe que uma andorinha só não faz verão. Ele se sente sobrecarregado, ele começa a perceber que ele precisa de mais funções, ele começa a desapegar e ele tem que aprender a liderar o time, João. Agora, passar de fase na empresa é diferente do videogame, porque no videogame você passa de fase, você não precisa mais resolver com os problemas, você não precisa mais lidar com os problemas, dramas e necessidades da fase anterior. Você já passou por ela. Não é assim no mundo empresarial. No mundo empresarial, não. Quando você passa de fase, você acumula mais desafios e mais problemas. Não é que você resolve. Por exemplo, o desafio da fase 1 é fazer a empresa gerar caixa. Só que esse desafio vai existir a vida inteira. Eu não posso parar de gerar caixa. Você entendeu? Então, o empreendedor ele está equilibrando um prato, ele tem que começar a equilibrar outro. Opa, agora eu tenho que contratar, eu tenho que liderar as pessoas.
eu tenho que fazer um team building aqui, eu tenho que delegar. Então ele aprende ali a liderar as pessoas, é a fase 2, a fase da construção de equipe. Aí ele começa a pôr algumas pessoas para trabalhar junto e ele percebe que essas pessoas batem cabeça uma com as outras. Essas pessoas reclamam, fofocam, desmotivam, e aí ele percebe que ele precisa trabalhar melhor os processos dentro da empresa. Precisa de políticas, de alçadas, de aplicativos, de sistema, por exemplo, fazer uma melhor gestão financeira. Governança. Então aí vem a necessidade de organização. A fase 3 para mim é a organização. E a fase 4 é a fase da excelência, quando você tem ali pessoas e processos rodando com uma certa qualidade e o negócio crescendo numa boa velocidade. E sai da sua mão, né? Descentraliza. Descentraliza. Você tem líderes, você tem planejamento estratégico. E aí o processo começa a girar e a empresa flui normal. A empresa se torna mais independente. E aí, né? É nesse momento que é o momento mágico, é quando o empresário descobre onde ele está, né? Total. Né? Ele descobre então na fase 2, na fase 3, na fase 4. Isso. E aí, ele percebe, por exemplo, tem muita empresa que está na fase 2 ainda e está querendo contratar um escritório de processos para documentar os processos da empresa, está colocando energia na coisa errada. Melhora o teu processo seletivo, desenvolve a sua habilidade de liderança, porque a educação tradicional não prepara empreendedores, né, João? A escola, por exemplo, para você passar de ano, você tem que tirar 7 e estudar sozinho. Decorar, né? Decorar e empreender é uma coisa extremamente colaborativa. Então eu faço até uma brincadeira, João. Falo assim, na minha época de escola eu não colava, eu fazia benchmark. É diferente, né? Mas é só uma provocação, né? Então empreender Nessa época de escola não tinha o Google, não tinha? Não tinha. Empreender é uma coisa extremamente colaborativa. E você colabora muito pouco, você tem que desempenhar sozinho ali na prova. Decorar, eu digo que você montar uma empresa hoje é um esporte coletivo, né? Total, boa. Coletivo. E assim, o empresário brasileiro, ele começa com a cara e com a coragem. Ele tem muita solidão do líder, né? Ele se fecha no mundo dele, não quer compartilhar nada. Mas uma coisa que eu gosto de dizer é o seguinte, a cara e a coragem é só o começo. Ele precisa de capacitação depois, né? Tem uma pesquisa do Sebrae que mostra que a falta de capacitação dos sócios é o segundo item que mais gera mortalidade. O primeiro é desavença, né? Dentre eles, né? O primeiro é falta de capital mesmo. Capital de giro, tração de Em mercado. startup, a primeira causa em startups é desavença entre os sócios. Olha aí, desalinhamento entre os sócios. Desalinhamento entre os sócios. É a primeira causa em startup. No mundo empresarial é capital. Exatamente. Nas PMEs mais tradicionais... Mas o capital também tem muito a ver com a gestão também, né? Muito a ver. Às vezes o cara pega um recurso inicial, gasta todo, acelera demais, não corrige e começa bota esforço no marketing errado, num produto que não está adaptado. Falta muito educação empreendedora e educação empresarial para os empresários, né? Então, repita, a cara e a coragem é só o começo. Agora eu fico te perguntando, empresários tradicionais... sentar num banco 3 dias, uma sala de aula 3 dias, você consegue fazer isso e os caras ficam felizes, né? Total. Agora, como é que você chama? Como é que você atrai? Baseado em quê? Baseado na dor dele? Bem baseado na dor, né? E num processo que as startups chamam de inside sales, né? Não, tudo bem, mas quando você liga, você gera um prospect, você gera uma isca. Isso. Conta aí. Conta como é que é o teu processo de venda, porque acho que é interessante para quem está assistindo. Isso. E eu tenho, quem entra no Giants, na minha mentoria, eu tenho uma outra imersão de 3 dias que eu destrincho muito vendas. A parte de também. venda. Então você vai receber agora gratuitamente aqui no Papo com Anjo, um framework do Marcos Marques para encher a sala dele de empresários tradicionais. Eu acho que é a primeira vez que eu compartilho isso assim, publicamente. Mas vamos lá, mas você merece, João. Mas basicamente é o seguinte... A empresa, para criar uma máquina de venda e crescer, são 3 pilares. Gera demanda, converte, encanta. Eu tenho até uma musiquinha, ó. Gera demanda, converte, encanta. Faz comigo aí rapidinho. Gera demanda, converte, encanta. De novo, mais uma. Gera demanda, converte, encanta. Então é isso. Isso é a máquina de venda. Gerar demanda é marketing. Você tem que entender o teu canal de aquisição. Qual o melhor canal de aquisição para o seu negócio? No meu caso, funciona muito o Instagram. Então eu produzo muito conteúdo de alto valor agregado no Instagram. O cara que que começa a me seguir no Instagram e aplica 20% que eu ensino, é impossível a empresa dele não crescer. Eu recebo comentário direct todo dia. Isso João. Gratuito, né? Gratuito. Então, né? Então você gera demanda. A minha geração de demanda tem a ver com conteúdo gratuito. Aí você faz um gratuito. call to action, pega o lead...
Aí, essa audiência eu faço anúncios levando para a página de venda da minha imersão. Tá. Já direto na página de venda? Direto na página de venda. Não é um cadastro? Não é um cadastro. Eu gero audiência para essa página de vendas. Nessa página de vendas, eu faço uma levantada de mão. Então, a empresa deixa nome, e-mail, quantidade de funcionários. Então é um lead. Então, não é uma venda. Não é uma venda. Ah, tá. Ela tem o template de uma página de vendas, ok. mas não tem o preço e não tem o checkout lá. Ok. Porque o valor da imersão é 12 mil. Então, tem um processo de venda consultiva. Tá, e não é todo mundo também que pode... Não é toda empresa que não, pode... a gente faz uma filtro. seleção. Tem um filtro. Então, eu faço a levantada de mão. Na hora que essa pessoa preenche os dados, ela já vai receber um contato do meu pré-vendedor, que as startups chamam de SDR. Né? Então, porque hoje você tem que fatiar o funil de vendas. Antigamente era o vendedor que prospectava, vendia, fazia pós-venda. Hoje não. Você tem que ter... O marketing tem que prospectar. Depois que gera demanda, você coloca um pré-vendedor para fazer esse primeiro contato rápido, fazer uma qualificação e agendar para o seu closer, para o seu vendedor fazer a ligação. Né? Então, meu processo comercial hoje é conteúdo gratuito de alto valor agregado, gera demanda, público. Eu faço anúncios para esse público, levo para a minha página de captura. Tá. A página de captura que tem a ver com o produto, não é uma isca, um e-book, uma aula online, não, é a imersão. A imersão destrinchada. Tá. Explicando o que ele vai encontrar. O que é o produto. Tá. E toda empresa pode aplicar isso. Tá. Eu chamo isso de marketing de levantada de mão. Cara, faz uma página, uma landing page com copy, com persuasão bem feita, bota um formulário, faz o cara deixar os dados e liga para ele. Quem que tem que ligar? O pré-vendedor. Porque o pré-vendedor não tem que ficar fazendo follow-up, ele tem que fazer essa primeira conexão, esse primeiro touch rápido. Ele faz essa primeira conexão, faz um filtro. O cliente tem aderência para o teu produto, tem fit, tem perfil para o teu produto, aí o pré-vendedor tem que passar o bastão para o vendedor. Então, o meu pré-vendedor, eu chamo ele de analista de gestão. Então, ele liga e fala, oi, João, aqui é o Carlos, aqui é o Carlos, analista de gestão do acelerador empresarial. Você preencheu os dados com interesse na imersão. Tudo bem? Tudo. Quantos colaboradores você tem? Quais são suas dificuldades hoje? Então, mais pergunta do que mais perguntas. Detectou que tem perfil, vai falar o seguinte, ó, nós temos especialistas que fazem a seleção de empresas para participar do acelerador empresarial. Eu tenho agenda aqui para amanhã, às 2 da tarde ou às 5 da tarde. Que hora que fica bom para você? Ah, não, às 5. Tá bom, então eu tô agendando, vou gerar um Google Agenda, tá? Vou te pedir aí compromisso com essa reunião, porque a agenda dela tá bem corrida, mas você vai poder tirar todas as dúvidas e vai poder aí entender como que a imersão vai agregar para sua empresa se você tá no momento de fazer, tá bom? Aí passa o bastão para closer, que no meu caso eu chamo de especialista acelerador empresarial. Uma dica que eu dou, João, é o seguinte, ó, as pessoas amam comprar, mas elas odeiam que venda para elas. Então eu recomendo... tem que querer, né? Eu recomendo que a empresa não posicione a equipe de vendas como vendas. Não usa o nome vendedor, consultor de negócios, especialista em algo. Se você tem uma farmácia de manipulação, fala lá que os seus vendedores são especialistas em saúde e bem-estar. Entendeu? Se você tem uma loja de roupa, não é a vendedora da loja, é uma especialista em moda feminina. Quer dizer, então, que a categoria vendedor não tem que deixar de existir? Ela vai continuar existindo, mas com um nome mais gourmet. Um nome gourmet. Faz diferença. Se nome gourmet não fizesse diferença, os restaurantes não colocavam... Qual que é a diferença de um restaurante que cobra 300 pau com 50 pau no mesmo prato? Claro que tem comida, ambiente, não sei o quê. Óbvio. Mas você vai ler o prato, não é um estrogonofe. É um estrogonofe à la milanês, com batatê, né? E um monte de ingredientes lá que você lê, você fala, caramba, esse prato sofisticado. Pasta ao vongole. Na verdade, é macarrão com maçuni, ou com sururu. Então, é isso aí, pronto. Então, você empodera o teu time e faz o vendedor, o cliente baixar um pouco o cérebro reptiliano. Porque as pessoas amam comprar, mas elas odeiam que venda para elas. Então, leva uma abordagem consultiva. E até porque, cara, o foco tem que ser do cliente, não no cliente, isso, né? Perfeito. O foco é dele, assim, a dor é dele. Então, se esse analista consegue pegar essa dor dele, fica mais fácil desenvolver a necessidade dele e mostrar que o programa atende e resolve a dor que ele tem. Perfeito. Então, se encaixar e se tiver fit, isso acho que roda, né? Perfeito, total. É por isso que você enche todas as turmas. Né? Exatamente. Tá lutando bem, Marcos, tá ganhando uma atração muito bacana no trabalho. Bom, que bacana. Obrigado por compartilhar com a gente Gratidão, João. esse framework aí de como você fecha as turmas, né? Do acelerador. Mas, Marcos, é o seguinte,
Eu tenho 2 filhos, né? Certo. Eu tenho o Davi, o Theo, que é mais velho, o Davi. Sou fã deles, amigo deles. Eu sei que você é amigo dele. E você... e eles são protagonistas também, né? Os 2 já estiveram comigo aqui. Né? E você, cara, é filho também. Sim, sim. Né? E você também criou o seu próprio rumo. Né? Você largou, vamos dizer, a sua vida tranquila junto com seu pai. Seu pai, para quem não conhece, o Zé Roberto Marques, o maior coach desse país, né? do Instituto IBC. E você largou e foi desenvolver a sua empresa, o seu negócio, o seu sonho, o seu protagonismo, que você já tinha, diga-se de passagem, né? Eu já frequentei várias vezes o evento com vocês e você era o grande líder do evento, do seu pai. Né? Seu pai era o astro principal, mas você era o grande líder. Você é o tocador, o maestro dos eventos do seu pai e dos negócios dele. De repente, você desenvolve sua própria atividade. Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu tenho um filho. Eu tenho 2 filhos. Eu tinha um sonho deles trabalharem comigo. Assim, poxa, deles me ajudar a desenvolver negócio comigo, e nenhum dos 2 quis. E eu tô vendo que com você foi a mesma coisa. O que pega pra vocês? Por que vocês jovens não querem trabalhar com os pais, velho? O que acontece? Não, eu quis, né? Fiquei 17 anos junto com meu pai. E sou muito grato, sou fã dele. Tudo que eu sei aí tem grande influência dele, né? Eu acho que o que pega, João, são gerações diferentes e assim, todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? E a vista desse ponto de pessoas de idades diferentes é uma vista diferente, né? Sobre a mesma coisa. Sobre a mesma coisa. Então, sei lá, às vezes a gente estava olhando para esse copo aqui, eu e meu pai. Eu falava, pai, o copo tá vazio, já drenou muita água. Ele falava, não, filho, tá quase cheio. Não, tá vazio. Então, e a gente ficava batendo cabeça ali. Que faz parte. Isso atrapalha um pouco a relação pai e filho? Atrapalha, porque é impossível essa balela que tem no mercado. Aí você tem que separar o profissional e o pessoal. Isso não dá, impossível, né? Isso não existe, entendeu? Uma vez eu tava com a Luísa Helena Trajano lá no Giants, que você foi palestrar. Eu falei, Luísa, você tá numa reunião de conselho. Aí o Fred tá lá, ele te chama de mãe? Ele falou, claro, eu sou a mãe dele. Eu falei, você chama ele de filho? Sim. Então, assim, não significa que nós vamos falar do bolo da minha netinha ali. Mas não dá pra dissociar. Claro que tem os momentos, mas se você estiver magoado com seus filhos, você vai chegar numa situação de trabalho, aquilo vai afetar de alguma forma, né? E por isso, então, você tem que evitar um pouco o ambiente muito familiar e empresarial? Não necessariamente. Tem pessoas que dizem assim, nossa, você perdeu seu pai. Eu falo pro meu pai, nossa, você perdeu seu filho. Eu falo, não, eu ganhei meu pai ao meu lado 17 anos. Né? E eu tenho certeza que ele pensa mesmo, não perdi meu filho trabalhando comigo. Eu ganhei ele ao meu lado tantos anos, né? Eu sou um forte defensor das empresas familiares. Certo. Eu acho que a união minha e do meu pai ajudou muito a gente chegar onde a gente chegou e construir tudo que a gente construiu. Agora tem desafios, né, que você tem que lidar. Eu acho que o principal desafio é conciliar essa visão de mundo, né, esse mindset. Então, geralmente, por exemplo, o jovem empreendedor, ele vai tender a uma roupagem na empresa, né, com mais inovação, com mais robustez, com mais tecnologia. Mais arrojo, né? Com mais arrojo. Enquanto, né, pessoas de uma geração anterior vão tender a uma certa cautela. Cautela, né? Uma calejado. Exatamente. Então, por exemplo, eu queria muita profissionalização no negócio. Eu queria levar para bolsa, eu queria, enfim, meu pai não queria tanto assim. E não tem certo ou errado, né? São só visões de mundo. Então, assim, agora, eu não quero que pareça aqui que o fato de eu ter seguido uma caminhada significa que eu não defendo as empresas familiares. Eu sou fã de empresa familiar. Entendi. Eu acho que marido e mulher, filhos, pessoas juntas. Então, o Theo e Davi têm que trabalhar comigo, né? Eu acho que sim, pelo menos um pouco. E o Theozinho tá trabalhando um pouco contigo, não tá? O Theo, na verdade, eu trabalho para ele. Né? Então, pronto aí. Eu trabalho para ele. Ele tem uma empresa de educação e eu faço treinamento para a empresa dele. Então, aí. Então exatamente. Já tem umas interfaces. De alguma forma eu estou conectado. Né? De alguma forma você está conectado. Estou conectado, né? Ele manda em mim. Meu contratante. Mas olha, legal. Marcos, quantos anos você tem? É difícil acreditar porque eu tenho essa carinha de 17, né? Mas é 32, João. 32 anos? 32, O que você quer fazer aos 40 anos? Eu quero estar bilionário. Tá o quê? Bilionário.
Tá o quê? Bilionário. Bilionário? É. Aos 40 anos. Você tá falando de 8 anos pra frente, você tá bilionário. Você na física ou o seu negócio? Não, negócio. O ativo que eu tenho na minha holding. O equity que você tem dos seus... Hoje eu tenho uma holding que chama Grupo Acelerador, que tem investimentos e participações. Então o Grupo Acelerador vai ser bilionário. Isso. Os ativos ali. Os ativos do grupo. Não precisa ser liquidez na pessoa física, não. Não, muito bem. Tá. Esse é o pensamento certo. Mentalidade equity é isso aí, gente. Exato. Não é esse negócio de eu quero sacar tudo, eu quero estar bem na física. Não, é aumentar o valor percebido do grupo empresarial dele. Essa é a mentalidade certa. Exatamente. É isso que importa hoje em dia e que os jovens estão finalmente entendendo e fazendo. E principalmente os jovens de startups percebem que quanto maior o valuation dele, futuro, melhor vai ser a saída dele futura, melhor ele vai ficar e maior a contribuição dele para a sociedade. Total, é isso. É trocar o curto prazo pelo longo prazo. Pelo longo prazo, né, muito bem. Exatamente. Muito bem. Então, eu tenho muito orgulho desse grupo que eu estou construindo. Muito Na verdade, meu grande projeto não é o acelerador empresarial, é o Grupo Acelerador. É o grupo como um todo, né? Já tem as empresas... Quantas empresas são lá? Hoje são 5 empresas. 5 empresas, ou seja, já tem startups conectadas, plugadas. Sim. Pode falar o nome? Posso citar algumas. Tem a Eduz, por exemplo, que eu sou um dos investidores. Tem a Nectar CRM. Nectar CRM. Exatamente. Tem a Otimiza Consultoria Tributária, é uma empresa de impostos, de recuperação de impostos pagos indevidamente, que trabalha muito com empresas do lucro real. A empresa de treinamento. O próprio acelerador empresarial. Muito bem. Então, essas empresas aí já tem mais de 400 colaboradores. Uau! Só ressaltando, né, que eu sou investidor e conselheiro. Eu tenho uma pequena participação Claro. A gente não está falando que é tudo, você é majoritário. Isso, não, exatamente. Você tem participações, seja como mentor, seja como advisor, seja que eu como gosto de fazer um disclaimer. Tem gente que bota R$100 lá em ações da Apple e fala que o fundo tá valendo... Mas essa é a grande beleza do negócio. Meu fundo tá valendo $100 milhões, entendeu? As minhas empresas. Então... Marcos, todo mundo que vem aqui no Papo com o Anjo tem que deixar uma dica. Você já deu vários aqui, deu uma aula, mas aquela câmera é sua. Beleza. E eu queria que você deixasse... Aquela lá. Deixasse uma dica poderosa que transborde na vida dessas pessoas, desses empresários, desses empreendedores, desses investidores que estão te assistindo. Legal, obrigado. Só quero dizer também que Marcos é investidor de startup também. Da Bossa Nova. Com a Bossa Nova. E co-investe com a gente também em alguns negócios. Então, só para ficar claro que o homem sabe o que é startup. Então, considerando aí as startups dos meus pools lá da Bossa, aí já tem umas 12, 15 empresas. Tem mais, hein? Tem mais. Se for contar isso, tem muito mais. Verdade. Fala lá na câmera. Vamos lá. É o seguinte... O que vai fazer você transformar o presente no futuro, e o que eu quero dizer com isso? O que vai fazer você materializar os seus objetivos é uma única palavra: ação. Ação, execução, implementação. São esses sinônimos. Então, para mim, sábio não é aquele que sabe. Sábio é aquele que vai lá e faz. Nós tivemos um papo aqui super bacana, super agregador, com vários inputs. E a pergunta que eu te faço é, o que você vai fazer com isso? Qual é a implementação específica que você vai fazer amanhã? Porque se você só ouve informação, talvez você está alimentando a sua obesidade cerebral. E nesse mundo hoje, com tanto acesso à informação, as pessoas estão obesas de informação e raquíticas de execução. Chuta a bola, põe para rodar, bota para moer, faz acontecer. Pensa agora, uma coisa que você pode implementar na sua vida ou no seu negócio, do que você ouviu de mim aqui agora, do que você ouviu dessa nossa conversa. Porque experimenta fazer que o resultado vem. Isso aí, põe a bola para rodar. Esse foi o recado do nosso querido Marcos Marques, do Acelerador Empresarial. E muito obrigado, Obrigado, Marcos. João. Gratidão, meu amigo. É isso aí. Obrigado. E você, muito bem, está com a gente, que acompanhou esse episódio. E claro, nas próximas semanas tem mais. Te vejo aqui no Papo com o Anjo. Papo com o Anjo.